Bom dia, oitavo A. Boa tarde, oitavo B. Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre gênero textual narrativo. O que é o gênero textual narrativo? É uma história que nós contamos. Quando nós contamos uma história, nós estamos fazendo uma narrativa. Essa parte que vocês têm aqui é o resuminho. É só para relembrar para vocês do que nós fizemos nas aulas anteriores. Aqui vocês vão ter os elementos da narrativa, que vocês já têm no caderno, e a estrutura do texto narrativo, que vocês também têm no caderno. Isso é só para relembrar, tá? Então, quais são os elementos da narrativa? Quando eu vou contar uma história, primeiro eu tenho que ter o assunto sobre o que eu vou falar. Quem vai contar a história é o narrador. Eu vou participar da história ou eu não vou? Aí é o narrador observador ou o narrador personagem. Depois nós temos as personagens. São aquelas que vão participar da história. Essa história aconteceu num determinado espaço ou lugar, que é a mesma coisa. Tem um determinado tempo, uma duração essa história, um dia, uma semana, uma noite. E nós temos o enredo. O que é o enredo? É aquela trama que faz com que as pessoas prestem atenção, queiram continuar lendo para saber o que vai acontecer. Então, é entrelaçar aí as ideias, as palavras, para que as pessoas tenham interesse na leitura do início ao fim. Estes são os elementos da narrativa. Agora, para a gente construir um texto bem feitinho, ele vai respeitar uma estrutura. O que é a estrutura? Primeiro eu vou apresentar a história, são as personagens, onde que aconteceu essa história, quando. Essa é a apresentação. Aí nós vamos desenvolver, nós vamos continuar a história. Chega um momento lá que tem que ter um conflito. O que é o conflito? É a complicação. É algo que acontece que vai complicar. E é isso que prende a atenção do leitor. É como as coisas vão se complicando. É o suspense. Depois nós temos o clímax. O que é o clímax? É aquele momento de maior tensão. Por exemplo, numa novela, quando termina o capítulo, eles geralmente terminam naquele momento que a gente queria que continuasse para saber o que vai acontecer. Então é esse o clímax. É o ponto mais alto aí. É a parte de maior suspense. E o desfecho, que é como a história vai terminar, como ela vai se fechar. Essa é a estrutura do texto narrativo. O que é texto narrativo? Quais os gêneros que nós temos, né, de texto narrativo? Nós temos o conto, a crônica, as fábulas, que são os animais lá, que são personagens. Nós temos as lendas, a novela, nós temos os romances. São todos gêneros narrativos, com diferentes tamanhos, diferentes colocações, mas são os textos narrativos. Esses são os gêneros narrativos que nós temos. Pois bem, qual o gênero narrativo que nós vamos ver hoje? É o conto. Que características o conto tem? Uma história que se conta, claro. É uma história curta, de pouca duração. Gira em torno de um único conflito, porque se a história é curta, ele só vai ter uma complicação. Poucas personagens. Tempo e espaço reduzidos, curtinhos, né? O espaço geralmente acontece num lugar só, o tempo é um tempo rápido que acaba logo. E ele é criado pela nossa imaginação. Então, a gente fala que é ficção.
Então, ficção é tudo que é criado pela nossa imaginação. Nós inventamos a história, nós criamos na nossa cabeça e aí, por isso que se chama fictício, certo? Então, vamos dizer assim, a diferença com a novela. A novela, ela tem muitos capítulos, então ela tem vários conflitos, ela tem muitos personagens, a história acontece em muitos lugares. Por quê? Para prender a atenção das pessoas durante meses. Romance também é dividido em capítulos, tem vários conflitos, vários personagens, porque ele é com uma duração maior, ele tem. O conto, como é menor, é tudo mais reduzido, com um conflito só. Agora, qual é a diferença do conto e a crônica? Pouca diferença, pouquíssima. A crônica também é uma história curta, só possui um conflito, poucas personagens, às vezes acontece em um lugar só, o tempo é curto. A diferença que ela tem com o conto é que são acontecimentos do cotidiano, do nosso dia a dia, porque a crônica, ela foi feita para ser publicada em jornal. E o jornal, ele retrata fatos do dia a dia, as notícias do dia. Então, a crônica, ela é sempre baseada em fatos do nosso cotidiano. O que é o nosso cotidiano? É a nossa vida no dia a dia. Por exemplo, aconteceu lá uma discussão de dois amigos lá durante o jogo de futebol. Isso é o cotidiano. Você encontrar um amigo lá no supermercado que há muito tempo você não via, é fato do cotidiano. Então, são acontecimentos que fazem parte do nosso dia a dia. É essa diferença que tem o conto da crônica. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.